Amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar. Oi, chegou? Chegou. Paz, igreja. É um prazer estar aqui hoje. Como bem foi dito, hoje é o terceiro domingo do mês de agosto e hoje é o dia do Jovem Batista. Durante esse mês, os jovens estarão à frente de muitas das atividades que a gente tem aqui na igreja. Por isso nós louvamos a Deus pela liderança da nossa igreja, que nos dá o privilégio de estar aqui à frente. Você que não me conhece, meu nome é Yuri. Você já deve ter me visto aqui tocando, você já deve ter me visto aqui cantando na frente, porque eu sou estagiário e também sou seminarista aqui da igreja. Semana que vem eu vou estar na zeladoria também. Eu espero que vocês peguem leve comigo lá. E queria convidar você a estar refletindo comigo. Antes disso, eu queria que você olhasse ao seu redor, você reconhecesse as pessoas que estão aí ao seu lado. Olha aí, tem muita gente que já abençoou a sua vida. Eu mesmo estou vendo aqui Tiago. Tiago foi um cara que abençoou muito a minha caminhada. Fale aí com o jovem, parabenize ele por esse dia tão especial. E já vá percebendo quem são as pessoas, talvez, que Deus está chamando você para abençoar, chamando você para estar andando lado a lado. E nesse sentido, nossa mensagem hoje vai caminhar dentro dessa ideia de entre pais e filhos. Por que entre pais e filhos? Não porque essa mensagem é direcionada para os mais velhos ou para os pais e para as mães biológicas, mas porque hoje estaremos conversando muito mais dentro dessa ideia de que aqui nós somos uma família. Aqui há muitos irmãos, há muitas irmãs. E diante disso eu queria convidar você a já ir abrindo a sua Bíblia em 1 Crônicas. Eu estou um pouco nervoso, não estou achando 1 Crônicas aqui na minha Bíblia, olha para isso. Mas é normal. E esse assunto para mim é muito caro de se falar, quando se fala sobre preparação, quando se fala sobre estarmos sendo cuidados e cuidar, porque talvez esse tenha sido um lugar de muita falta para mim, e isso gerou algumas feridas e gerou algumas reações em mim. Por isso, se você em algum momento já me viu tendo uma reação mais contundente, alguma fala mais contundente, desde já eu peço perdão. Isso nasce de feridas, de um lugar que Deus já está trabalhando, já vem trabalhando e que continuará trabalhando. E que Deus me deu o privilégio hoje de estar falando sobre esse tema para continuar falando ao meu coração. E eu espero que Deus possa falar com o seu coração também. Enquanto eu estava pensando sobre essa mensagem, eu me lembrei que há 13 anos atrás, na minha primeira formação, que foi gastronomia, bem a ver com minha segunda formação, que foi psicologia, e a terceira, que está sendo teologia, eu tive um coordenador. E esse coordenador, no primeiro dia de aula, ele entrou na sala e ele falou o seguinte: gente, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem contar comigo, porque quando eu fui coordenador, quando eu fui aluno, eu tive um péssimo coordenador. Isso marcou demais minha história. Eu sei como não é ter alguém para contar, por isso vocês podem contar comigo. Naquela época eu já achei aquilo muito legal, ele não era cristão, mas eu me lembrei dessa situação porque é um lugar que nós estamos a todos os instantes da nossa vida. Nós somos cuidadores, nós já fomos cuidados, e Deus vem trabalhando muito essa ideia nos nossos corações, principalmente aqui na igreja. Por isso que um dos eixos que a gente tem aqui é o discipulado. Mas antes da gente entrar de fato na mensagem, eu queria refletir com você, talvez, se a gente não vive uma crise de formação. Você pode olhar aí para o telão, e existem algumas estatísticas muito importantes que vieram do Instituto Barna, através do Right Now Media, que é o aplicativo que a gente usa aqui na igreja, e da Associação Bíblica Americana. Então você pode ver aí, por exemplo, que apenas 39% dos cristãos, aliás, 39% dos cristãos não vivem nenhum tipo de discipulado. Nenhum tipo de discipulado não quer dizer que os outros 61% estão fazendo discipulado de forma perene, intencional. Podem ter outros tipos de discipulado também, não com tanta intensidade, talvez. 28% dos cristãos discipulam e são discipulados. 27% dos jovens da geração Z afirmaram que há alguém na minha igreja que incentiva o meu desenvolvimento espiritual. E por último, 1% dos líderes avaliam
que suas igrejas discipulam muito bem novos convertidos. Por que eu estou trazendo esses dados para a gente pensar? Queria convidar você a refletir sobre a forma como a gente tem lidado com formação. E um último dado interessante, que é do Conselho Nacional de Justiça, que acompanhou entre 2016 e 2024 cerca de 23,4 milhões de nascimentos, viram que cerca de 1,2 milhões não tinham registros de pai. Como isso impacta a vida da nossa igreja? Muitos jovens que estão aqui nem sequer tiveram um pai registrado. Outros jovens até tiveram, mas não tiveram essa presença. Outros foram criados por avós. Como isso impacta a vivência da igreja? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o tempo todo que Deus levanta líderes que cuidam desde cedo dos seus formadores, dos seus discípulos. Por exemplo, Moisés e Josué. Por exemplo, Paulo e Timóteo, Elias e Eliseu. E a gente poderia ficar aqui falando de vários e vários exemplos. Então nós temos a realidade bíblica que nos incita, em Mateus capítulo 28, a irmos por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos do Senhor. E nós aí olhamos talvez para a realidade que nós temos diante do mundo. Esses dados são dos Estados Unidos, certo? Mas a igreja brasileira tem uma tendência a seguir mais ou menos as mesmas estatísticas. Diante disso, o que eu reflito é que cuidado não é um ministério da Igreja Batista Emanuel. Cuidado, formação, é uma vocação da igreja, do corpo de Jesus Cristo. Por isso que eu fiz essa atividade com você no começo, para a gente refletir junto. Quem são as pessoas que caminharam com você de forma intencional? Quem são as pessoas que Jesus está chamando você a caminhar de forma intencional? Para a gente pensar um pouco sobre isso, queria que você, que já abriu a sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 22, é uma leitura um pouco extensa. Desculpa. Gente, era para ver se vocês estavam ligados, mas é 1 Crônica, certo? Vocês estão atentos, parabéns. Vou esperar um pouquinho para você abrir. Essa leitura é um pouquinho longa, gente, mas eu queria que você prestasse atenção, para você não perder o fio da meada. Preste atenção na postura de Davi nesse texto. O que Davi está fazendo que a gente pode olhar e pode absorver de forma que possa abençoar a nossa igreja e nos abençoar. No versículo 6, a partir do versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para ele para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo. E aí já é Davi falando com Salomão. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, e bronze e ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros e pedreiros, e carpinteiros e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, o Senhor seja contigo. E por fim, Davi deu a ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho. Vamos reclinar a nossa cabeça para orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque
temos o privilégio de estar aqui, Senhor, em família, com o corpo, Senhor, que o Senhor comprou, com o precioso sangue do Teu Filho, Pai. Nós te pedimos que hoje o Senhor possa abrir o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa falar através de mim, Senhor, através das feridas, e que não sejam as feridas a falar, Senhor, mas que o Senhor possa trazer cada vez mais, Senhor, a semelhança de Jesus a cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queria trazer uma contextualização, caso você não conheça essa história que a gente está contando aqui. E essa é a história do rei Davi, já chegando ao final do seu reinado. E ali, muito provavelmente, ele já era muito velho, a ponto de que ele não conseguia nem sequer produzir calor corporal. Mais para frente a gente vai ver, se você quiser ler, né, no caso Crônicas, você vai ver que existia até uma jovem que se deitava com ele para aquecer o seu corpo, visto que ele não conseguia mais se aquecer. Então, chegando no final dessa caminhada, Davi, então ele queria construir um templo para o Senhor, o seu Deus. E eis que ele não pôde construir esse templo. Você está lendo a sua Bíblia aí, vai dizer que Davi, para algumas traduções dizem que Davi era um homem violento, um homem bélico, que tinha sangue nas suas mãos. Imagina ouvir isso do Senhor, diante de um sonho que a gente tem. E então, Deus diz o seguinte: Salomão vai ser aquele que vai construir esse templo. E diante disso, Davi vai lá e constrói toda uma estrutura, aconselha Davi e deixa tudo preparado para que ele construa esse templo. É interessante que o livro de 1ª e 2ª Crônicas é escrito já num período em Israel, já foi para o exílio, já voltou do exílio, viu esse templo construído, viu esse templo destruído, viu Israel unificada, viu Israel separada. Então, quando a gente acaba de ler 2ª Crônicas, a gente aqui entende uma coisa, mas quem leu lá atrás prestou atenção, talvez, não em Davi, não em Salomão, mas prestou atenção naquele que está conduzindo a sua obra, em cada um dos pequenos detalhes daquele que ele está formando. E a primeira pergunta, talvez, que a gente precisa fazer é: como Deus constrói essa obra? Essa mensagem vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte eu queria falar com você que é discipulador, que é formador, você que é pai, que é mãe, que é professor. Então, para a gente refletir sobre isso, a gente tem que pensar que, primeiro de tudo, Deus é aquele que forma aqueles que preparam. Veja que coisa engraçada, porque Davi, no final da sua vida, talvez ele estivesse muito desejoso de concluir a sua carreira com uma pedrinha na sua coroa. Que pedrinha seria essa? Depois de ser o homem que vencia leões e ursos cuidando das ovelhas, venceu Golias, derrotou os filisteus, derrotou um monte de gente, conseguiu entregar um reino de paz para o seu filho. Ele chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, deixa eu concluir isso aqui, dando uma casa para o Senhor. E Deus chega em Davi e diz aquela palavrinha que a gente sempre ouve de Deus, confiando no cuidado dele: um não. E diante dessa situação, como será que Davi poderia ter se portado? O que será que Davi poderia ter feito? Porque eu imagino, gente, vamos ser sinceros, Davi é um rei. Salomão ali era muito jovem e inexperiente, segundo o que a Bíblia está falando. Quem aqui daria um reino para um jovem inexperiente? A gente ia querer dar para um sacerdote, quem sabe para fazer a casa do Senhor, no caso, né? Vamos dar essa tarefa para alguém que sabe como é para ligar o povo com Deus. Vamos talvez dar para um conselheiro, alguém que vai saber lidar com essa atividade. Talvez Davi pode ter pensado assim: meu Deus, esse Salomão vai querer pintar as paredes do templo de preto, vai querer ouvir worship nessa casa. Não, vamos dar para alguém que vai continuar a nossa história aqui. E Deus dá justamente uma ordenança a Davi. Ele pede que quem seja aquele que cria essa casa seja Salomão. E a pergunta que eu quero fazer para você, que é mais velho hoje, é: o que nós estamos construindo para a nossa juventude? Recentemente, eu estava assistindo a Odisseia. Fique tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler do filme de 2026, mas eu vou precisar falar do livro, que tem 2.700 anos, teve tempo suficiente para você ler. Então, resumindo essa história, é a história de Odisseu, que vai para a guerra de Troia,
Essa guerra dura 8 anos e depois ele demora mais 12 anos para voltar para sua casa. Não vou entrar nos pormenores, mas ele foi para uma guerra, e uma guerra é um motivo válido para um homem sair de casa. Mas, ao sair para uma guerra, Odisseu deixa Ítaca, o seu reino, sem rei. Deixa Penélope, sua esposa, sem marido. E, principalmente, Odisseu deixa Telêmaco, seu filho, sem pai. E ao me deparar com essa história, eu fiquei pensando, talvez, quantas vezes nós que somos formadores, e aí eu me incluo, eu já estou chegando no início do final da minha juventude, né? Então, eu reconheço isso, certo, gente? Os mais jovens estão me falando isso o tempo todo, então eu já entendi, gente, eu não sou mais jovem, ok. E eu penso, quantas vezes que eu estou preferindo deixar uma estrutura ideal, um ambiente ideal, e eu não estou pensando que talvez o que Deus está me chamando para fazer é para caminhar com esses jovens. É muito bom a gente deixar uma estrutura boa. Pais, deixar dinheiro, deixar casa, deixar carro. Mas você prefere construir isso ou construir um relacionamento verdadeiro com seus filhos? A gente que está aqui dentro da igreja, líderes, é melhor que os nossos jovens aqui tenham uma boa EBD. E aí eu não estou dizendo que não precisa ter, certo, gente? Dá para equilibrar. Uma boa EBD, boa música, uma estrutura legal. Ou eles sejam jovens que nos veem como inspiração. Pessoas que amam verdadeiramente a Jesus e que transpiram esse amor. O que será que às vezes a gente não está atrás de coisas urgentes e deixando aquilo que é essencial de lado? Será que às vezes a gente não está pensando dessa forma? E eu sei que talvez você esteja pensando aí, calma. O que é formar alguém? Porque às vezes a gente pensa que formar alguém é fazer um pequeno filho espiritual com o meu sobrenome. Ele vai ser igualzinho a mim. Ele tem que gostar de Pokémon. Eu gosto muito de Pokémon, gente, desculpa. Tem que gostar de filme. Tem que jogar videogame. Tem que torcer para São Paulo. Não pode torcer para time daqui do Nordeste. Eu sou de São Paulo, tá, gente? Sem preconceitos. Então, será que isso é formar alguém? A gente precisa aprender, nós que somos mais velhos, que a gente precisa preparar os Salomões que Deus está chamando. Não outros Davis, semelhantes, iguais a nós. E eu sou psicólogo também, e aqui tem algumas pessoas pais, que eu atendo os filhos. Isso não é direcionado a vocês, certo? Aqui eu estou falando como pregador, como teólogo, não é como psicólogo, então não se sinta ofendido. Mas várias vezes, e até quando a gente está tendo aconselhamento pastoral, me deparei com formadores, pessoas que amam profundamente seus filhos, mas que não conseguem entender que existe uma diferença de geração. Não conseguem compreender que os filhos eles podem tomar caminhos diferentes daquilo que a gente almejou para eles. Seu filho às vezes vai querer fazer administração, não vai querer fazer direito. Às vezes, o menino não vai querer ouvir Projeto Sola, ele vai querer ouvir Morada. Deixa o menino. E eu falo isso para você, que é mais velho, porque a gente já foi mais jovem. A gente sabe que a gente está tentando se descobrir. A gente está tentando ser autônomo, independente. E a gente vai quebrar a cara. E deixa o jovem quebrar a cara, ele vai aprender como você aprendeu com seus erros. Amém? A gente precisa entender que o lugar da juventude é um lugar de erro. E o que é mais importante? É mais importante que esses jovens, eles encontrem ao lado dele pessoas que vão querer aconselhar, vão querer de alguma forma controlar, não vão dar espaço para diálogo, para conversa, ou eles vão ter alguém que quando eles errarem, eles vão poder contar, eles vão poder ser admoestados, ensinados, direcionados a ser quem Deus os chamou para ser. E nesse sentido, gente, essa diferença de geração, esse conflito de geração dentro da casa do nosso Pai não pode ser desculpa para que haja distância entre irmãos. E eu sei que aqui tem algumas pessoas que podem estar pensando assim, às vezes o que está faltando para esses jovens é surra.
é regra. Hoje em dia se cria de uma forma muito livre. Irmãos, vamos olhar o exemplo de Jesus. Vamos olhar o exemplo de Deus, do filho pródigo. Existe coisa pior, imagine isso, seu filho chegar diante de você e dizer assim para você: eu quero a minha herança. E naquela época isso significava dizer assim: eu quero que você morra logo. Eu quero a minha herança, eu quero ir embora. Eu imagino que se Deus ele quisesse dar uma boa lição na gente, ele poderia ter dado uma surra nesse filho e ficava uma ótima lição para a gente, né? Sempre que o jovem ele quiser fazer uma besteira, lapada. E aí está tudo certo. Não é isso. Esse é Bruce Shelley, ele é um historiador que estuda a história da igreja. E ele fala algo interessante. Ele diz que o cristianismo é a única grande religião que tem como evento central a humilhação de seu Deus. Eu sei que o que eu vou falar aqui precisa estar dentro, certo, daquilo que a gente está conversando aqui. Eu não estou dizendo para você deixar seu filho usar droga, para a gente deixar os jovens fazerem sexo de qualquer jeito, fora do casamento. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. O que eu estou dizendo é que às vezes falta para a gente, que é formador, entender que faltam doses de humilhação. Deixa esses jovens agirem da forma que eles estão agindo e vamos trazer eles para perto. Que eles possam encontrar em nós lugar também de correção, mas de amor. Porque nós seremos conhecidos dessa forma como discípulos de Jesus. E nesse sentido, eu sei que você que é jovem adorou o que eu falei até aqui. Você deve estar assim: caramba, meu pai, minha mãe, meu formador, meu discipulador precisava ouvir muito isso. E aqui a gente encerra a fala aos mais jovens, aos mais velhos, para iniciar a fala aos mais jovens. E quando a gente olha toda essa história, a gente está vendo que Davi foi um homem que ele teve sim que delegar essa árdua tarefa de construir o templo para alguém mais jovem e inexperiente. É verdade. Davi, ele teve que aprender que ele precisava formar um Salomão, não outro Davi. É verdade. Mas esse Salomão precisa entender, nós jovens, que ninguém nasce Davi, gente. Toda geração nasce Salomão. Existe um programa de cultura, de TV chamado Choque de Cultura, que um dos rapazes fala o seguinte: o jovem ele acha, na vida, no jovem, para o jovem, tudo faz sentido. E eu vou parafrasear, tá? Porque ele ainda não viveu a vida. Você que é mais jovem, bote isso na sua cabecinha. Você não viveu a vida. Você não sabe o que é viver a vida. Se você abrir aí a sua Bíblia em 1 Crônicas, a gente não vai ler, eu só estou citando aqui para a gente manter a nossa conversa dentro daquilo que a Bíblia está falando. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, você vai ver que Salomão era um jovem que não tinha experiência. Ele era tenro de idade. E o que Davi fez com esse jovem foi trazer ele para perto. Mas uma coisa que Davi fez, pelo menos no início do seu reinado, foi de fato ouvir Davi. E uma coisa às vezes que falta em nós jovens é ter essa aptidão de ouvir os mais velhos. E eu sei que você que é mais novo está pensando que às vezes você está precisando se diferenciar de quem é mais velho. E gente, isso é normal. Assim como eu falei para os mais velhos, os formadores, quando a gente é mais jovem, né, eles precisam ter paciência com a gente, porque eles já viveram essa etapa da vida. Mas você que é mais novo, você precisa aprender que se diferenciar dos mais velhos é primeiro ouvir deles aquilo que eles trouxeram enquanto essencial. Se você reparar, Davi faz isso aqui, quando ele diz para trazer para perto o Senhor, caminhar com Ele, amar ao Senhor profundamente. Davi até diz que assim o seu reinado vai prosperar. O que falta às vezes na gente enquanto jovem é entender que se diferenciar não precisa você ser rebelde para você se diferenciar. Às vezes o que falta para a gente é sentar e entender que o que é essencial, aqueles que são mais velhos já passaram para a gente. Existem coisas que eles fizeram com excelentes intenções e não deram certo, e de fato a gente vai precisar reformar. E algumas coisas a gente vai descartar. E você que é mais jovem, isso vai acontecer com você também. Quando você for mais velho, a nova geração da sua época vai fazer a mesma coisa com você. Por isso é importante que a gente tenha esses olhos e permanecer naquilo que os nossos discipuladores,
os nossos pais, aquelas pessoas que estão nos preparando, nos chamaram e nos ensinaram. O que você, que é mais jovem, vai fazer com aquilo que você tem recebido? O que você tem feito? Nesse sentido, talvez você pode estar pensando, você que tem dificuldades com seus formadores. Quando eu digo que eu tenho dificuldade com essa área, é justamente porque a grande parte dos formadores que passaram na minha vida subverteram em algum sentido esse lugar. Então, para mim, eu me sinto às vezes um herdeiro sem herança, e eu quero falar com você que talvez se sente um herdeiro sem herança. Alguém talvez que teve um pai que não conseguiu suprir esse lugar, que se feriu com um pastor. No meu caso não foi aqui na igreja, certo? Os meus pastores cuidaram muito bem de mim aqui na igreja. Você que foi ferido por pessoas que estiveram no lugar de autoridade. Eu queria contar um pouco do meu testemunho, que eu venho de uma família que veio de São Paulo. Minha mãe e meu pai se separaram várias e várias vezes por conta de traições do meu pai. Isso acabou gerando um ambiente de muito conflito dentro de casa. Então, isso gerou também, na minha relação com o meu pai, uma distância muito grande. Em determinado momento, há uns 4, 5 anos atrás, eu passei mais ou menos 2 anos sem conversar com meu pai. E graças a Deus, depois de um tempo, a gente voltou a se falar. E hoje a nossa relação é muito boa. Por que eu estou trazendo isso? Porque nessa situação em que eu me sentia uma pessoa que não tinha herança para receber dos meus pais, um dos conselhos que Tiago me deu, e eu louvo a Deus pela vida de Tiago, muito do que eu colho hoje na minha vida é por conta de conselhos, é muita besteira que ele ouviu eu falando. Graças a Deus, Deus dá uma paciência para Tiago assim, incrível. E eu pude olhar para o meu pai, não como uma pessoa que não padeceu diante do pecado. Você talvez que é mais velho conheça o filósofo que diz que a gente culpa nossos pais por tudo. No caso, né? A gente diz que nossos pais não entendem a gente, mas na realidade, às vezes, quem não entende os nossos pais somos nós. Quem não entende os nossos formadores somos nós que não paramos para entender, ouvir, ver a sua história. Quando eu paro para olhar para a vida do meu pai, eu vejo um homem que cresceu num lar com uma mãe muito violenta e um pai alcoólatra. Meu pai não se converteu em nenhum momento. Eu poderia chegar diante da história dele e pensar assim: Deus me deu um herdeiro, me deu como herança um pai que não me acrescentou em nada. Com o tempo eu fui aprendendo que até assim houve algum nível de caminho que meu pai preparou para mim. Houve algum nível de construção que meu pai preparou para mim. O meu pai é um homem extremamente, e aí eu puxei esse lado dele, bem-humorado. Meu pai é um homem das piadas do momento errado. Quando está tudo tenso, tudo complicado, meu pai vai chegar lá e vai soltar alguma gracinha. Porque ele quer deixar as pessoas tranquilas. Hoje eu entendo isso. Ele quer deixar as pessoas tranquilas. Não é porque ele é uma pessoa irresponsável. Não é isso. Ele está tentando. E aí mostra um segundo valor que ele tem. Ele é um homem que não... Caramba, eu nunca vi meu pai dizendo assim: caramba, desisto, velho. Não vai dar, deixa pra lá. Meu pai é um homem de garra mesmo assim. Graças a Deus eu puxei em algum nível isso dele. E meu pai foi um homem que me ensinou, apesar de hoje ele não gostar muito de pessoas, mas ele me ensinou a ser apaixonado por pessoas. Eu acredito que hoje, olhando com os meus 32 anos, eu acho que o Yuri de 28 não veria isso. Se eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, é porque meu pai deu chão para isso. Eu pude olhar para o meu pai e ver ele como vítima do pecado, não somente autor. Você que é mais jovem, preste atenção nisso. Os nossos pais, nossos formadores, nossos discipuladores, eles vão falhar com a gente. Como você vai falhar com as pessoas que Deus vai colocar sob o seu cuidado. E é nosso papel entender se há algum caminho que foi colocado para nós. E nesse sentido eu quero fazer uma parêntese. Porque nós não podemos ser um Saul sobre a vida daqueles que nós estamos cuidando. Você pode ler essa história em 1 Samuel, capítulo 19, e Saul foi um homem que subverteu esse lugar de cuidado. Ao invés de formar, ao invés de cuidar, Saul foi aquele que tentou destruir Davi. Esse é o último lugar que nós, enquanto formadores, devemos nos colocar. E aqui eu queria me direcionar para você que sofreu algum tipo de abuso físico, emocional, sexual, seja de qual nível for. Eu não estou colocando meu testemunho aqui
de uma forma para anular a sua dor, anular a sua história. Nada disso. Eu não quero que você se sinta invalidado. O que eu oro e a minha oração ao Senhor é que se você, de alguma forma, foi destruído por um Saul, que você encontre nesse lugar uma família, assim como eu encontrei. Assim como existem pessoas aqui que vão fomentar o nosso crescimento, vão nos fazer arder de amor por Jesus. Mas para isso, ainda não perca tanto tempo tentando entender por que Deus fez isso. Tem coisas que eu nunca entendi por que Deus deixou. Eu acredito que seja por conta do pecado do homem. Mas abrir espaço para a cura é o primeiro passo para que a gente possa ser restaurado e sermos discipuladores, formadores fortes. Para que aonde houve falta para a gente, nós possamos ser presença. E aí eu quero trazer o exemplo de Davi. Davi foi um homem que não teve esse formador. Saul foi aquele que tentou destruir ele, tentou de alguma forma diminuir. Saul não queria que Davi fosse maior que ele. E uma coisa que eu quero é que a próxima geração seja muito superior à nossa. Eu quero que da próxima geração aqui, vocês jovens, eu espero que nem lembrem do nosso nome, que o nome de vocês fique marcado como homens e mulheres que amam profundamente Jesus. Que a gente seja só alguém que foi degrau para que vocês crescessem. E a minha oração é que cada um aqui, em cada aspecto da sua vida, enquanto formador, e aquele que está sendo formado, possa ser alguém que seja presença onde houve ausência. Porque um dia, irmãos, você que é mais jovem, vai ser formador. Um dia, você que está sendo cuidado, você vai cuidar de pessoas. Esse momento vai chegar. E o que você tem feito? Jovens, que tipo de discipulador os discípulos que Jesus entregar na sua mão vão encontrar no futuro? Que tipo de discipulador eles têm encontrado hoje? Você jovem que vai ser pai e que vai ser mãe, que tipo de pai e de mãe esses filhos vão encontrar no futuro? Você que é formador, que está sendo formado, que tipo de pessoa vai ser encontrada por aqueles que Deus vai entregar na sua mão para você formar? Porque mais à frente, na história de Salomão, a gente vê que Salomão não foi um homem que permaneceu. Ele recebeu sim, permaneceu durante algum período. Logo ele começou a se relacionar com várias mulheres de vários reinados, coisa que tinha sido explicitamente proibida. E ele começou a idolatrar. Salomão já deixou um trincado naquele reino. Um trincado na história do seu filho, Roboão. Roboão, então, foi um homem que, se você ler mais para frente, e aqui eu acho que eu não coloquei, mas isso deve estar no início de 2 Crônicas, você pode ler a história de Roboão, e lá você ouve e você vê coisas absurdas que Roboão faz. Roboão, no início da sua caminhada, ele chama os conselheiros de Israel para decidir o que seria feito. Ele ouve os mais velhos, ele faz assim: quer saber? Deixa eu ouvir meus amigos aqui. E os amigos dão um excelente conselho para ele. Eles falam assim: sabe o que você faz, Roboão? Chega no povo e fala assim: se o reinado do meu pai foi pesado, vocês não estão preparados para o meu reinado não, porque vai ser muito pior. E assim se iniciou um processo de rompimento dentro do reino de Israel. Jovem, você precisa se preparar, porque um dia você vai ser formador. E nesse sentido, eu queria chamar já a banda para vir subindo. Eu espero que durante essa mensagem você tenha parado para perceber que todos os formadores falharam. Davi falhou com Absalão, Saul falhou com Davi, Salomão falhou com Roboão. E diante dessa realidade, o que nós vamos fazer se nós estamos entendendo que todos os formadores falham? Será que está faltando curso
para formar bons formadores? Diante dessa realidade, irmãos, nós devemos nos voltar para aquele que é o formador que atravessa a todas as gerações. Porque se todos os formadores falharem, ele não falha. João capítulo 14, depois você pode ler esse capítulo durante a sua semana e se deliciar com o que Jesus está falando ali. Ele vai nos dizer, e aí a gente pode fazer um paralelo, porque enquanto Davi e Salomão queriam formar uma casa para o Senhor, em João 14, Jesus nos diz que na casa do seu Pai há muitas moradas. Jesus vai nos dizer para a gente não se perturbar, porque Ele não vai nos deixar órfão. Você talvez que é formador, a minha oração para você é que você saia desse lugar apaixonado por Jesus, decidido a ser alguém inspirador aos mais jovens, decidido a usar da sua influência para chamar os mais jovens, para comer na sua casa, para partilhar a vida. Pode me chamar para comer na sua casa, irmão, irmã, será um privilégio. Vocês também estão convidados para mim. Você que é mais velho, que você se preocupe em formar, em dar chão, para aqueles que são mais jovens não serem como nós, mas serem superiores, melhores, mais parecidos com Jesus, profundamente apaixonados. Você que é mais jovem, a minha oração para você é que você receba dos mais velhos com alegria, com gratidão, que você replique aquilo que foi ensinado e é essencial, que você reforme aquilo que teve boas intenções e não deu tão certo, que você descarte aquilo que não deu certo, mas que você tenha um coração apaixonado por Jesus e humilde diante dele. Porque eu queria encerrar essa mensagem lendo a oração, o nome dela é um pouquinho diferente, é a Ladainha da Humildade, que é uma belíssima oração. E desde já eu queria pedir para você já reclinar sua cabeça e refletir sobre aquilo que nós estamos conversando aqui. Porque Jesus, Ele nos preparou para esse momento. E eu oro para que você possa encontrar pessoas com quem você vai investir a sua vida. Para que o seu nome seja lembrado como alguém que foi formador, que deu chão, que deu capacidade, que deu ensino, que foi inspirador. Minha oração para você mais jovem é que nós possamos ser humildes. E essa oração diz o seguinte: ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser amado, de ser conhecido, de ser honrado, de ser louvado, de ser preferido, de ser consultado, de ser aprovado, do receio de ser humilhado, de ser desprezado, de sofrer repulsas, calúnias, esquecido, ridicularizado, infamado, objeto de suspeita. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora eu me torne santo quanto me for possível. Jesus de Nazaré, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o formador perfeito, Pai. O Senhor foi aquele que construiu, meu Pai, aquele que rege toda a história, Senhor, nas entrelinhas, Pai. Às vezes nós não conseguimos te ver e te ouvir, mas temos a fé, a firme certeza, Pai, de que é o Senhor quem é formador de todas as coisas, formador de todos os formadores, aquele que cuida dos discípulos, cuida dos cuidados daqueles que são órfãos, Pai.
Nós choramos, Pai, hoje e te pedimos, Senhor, nos dá humildade, Senhor, de te colocar como centro na nossa vida, Pai. Que as nossas gerações, Senhor, sejam conhecidas por exaltar profundamente o teu nome, Senhor. Conhecidas por te amar abundantemente, por sermos generosos, Senhor, por não nos importarmos com aquilo que é falado de nós, mas nos importarmos, Senhor, em te amar, em amar os próximos, amar aquele que o Senhor nos tem dado a cuidar, Senhor. Nos dá um coração humilde para sermos cuidados, Senhor, para podermos, Senhor, continuar a estrada dos mais velhos, Senhor, e construir uma estrada para os mais novos, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque nas nossas ausências, Senhor, o Senhor se fez presente, e nós te amamos profundamente, Senhor, porque quando não tínhamos casa, Senhor, o Senhor nos deu casa, Pai. Quando não tínhamos paternidade, o Senhor nos fez filhos teus, meu Pai, que com o teu sangue precioso nos comprou, Senhor, e nos fez semelhantes uma família, Pai. Por isso hoje eu te oro, Senhor, que a nova geração construída, Pai, perante ti, seja uma geração que honra, Pai, os mais velhos, que ama profundamente os mais velhos e se coloca nesse lugar, Pai. E que o caminho seja feito, Senhor, não para a geração Z, geração X, geração Beta, Alfa, mas seja feito, Senhor, para Ti, que é o Rei da Glória, Pai. Para que o Teu nome seja louvado e seja adorado, Pai. Nós entregamos a nossa vida como oferta, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas dificuldades e falhas, Senhor. E nos coloca, Senhor, pessoas para nós cuidarmos, Senhor. Pessoas para nós amarmos. Dá-nos responsabilidade, Senhor. Nos dá a graça, Senhor, de sermos formadores da geração que vai te amar, Senhor. Essa é a nossa oração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.